Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a resolver equações diferenciais que são chamadas de equações exatas, que são equações diferenciais desse tipo aqui, onde a derivada dessa função m da equação diferencial em relação a y é igual à derivada da função n com relação a x. Então aqui nós temos a equação diferencial. As funções m e n são funções de duas variáveis, x e y. E a derivada da função m em relação a y é igual à derivada da função n em relação a x. Lembrando que nós estamos usando essa notação aqui para representar as derivadas parciais. Tá? É uma forma compacta de representar as derivadas parciais das funções m e n. Muito bem. E como que nós resolvemos essa equação diferencial? Bom, suponhamos que nós tenhamos uma função psi das variáveis x e y. Então, suponhamos que tenhamos uma função psi, que é a função das variáveis x e y, tal que a derivada dessa função psi em relação a x seja igual à função m da equação diferencial e a derivada da função psi em relação a y é igual à função n da equação diferencial. Uma observação que é interessante nós fazermos aqui de uma vez é a seguinte. No cálculo de funções de duas ou mais variáveis, nós aprendemos a calcular a derivada total de uma função de duas ou mais variáveis. Então, se nós formos calcular a derivada total da função psi em relação a x, nós teremos isso daqui, ó. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque a gente vai usar esse resultado daqui a pouquinho. Então, se essa função psi tem essas derivadas parciais satisfazendo essas duas equações, nós podemos fazer o seguinte. Na equação diferencial, em vez de usarmos a função m, nós podemos colocar a derivada parcial de psi com relação a x. De forma semelhante, em vez de usar essa função n, nós podemos usar a derivada do psi em relação a y. O que é y'? Y' é nada mais nada menos que dy dx igual a zero. Muito bem. Se nós compararmos o lado esquerdo dessa equação com o lado direito dessa equação, nós percebemos que o lado esquerdo dessa equação é nada mais nada menos do que a derivada total da função psi em relação a x. Então nós temos isso aqui, ó. Então com isso, nós escrevemos a equação diferencial original, que é essa daqui, nessa forma equivalente. E nessa forma equivalente, nós observamos que a derivada total do psi em relação a x é zero. Então, isso significa que essa função psi de duas variáveis é uma constante. Então, se nós encontrarmos essa função psi, nós basicamente estamos com o problema praticamente resolvido. Basta pegar essa função psi e igualar uma constante. E a solução da equação diferencial vai ser dada implicitamente por esta equação. A solução da equação diferencial é uma função y da variável x. Vamos chamar essa função de φ. Então, a solução da equação diferencial vai ser dada implicitamente por essa equação aqui.
E como então que nós obtemos essa função π? Nós obtemos essa função π dessas duas equações aqui. Mas para isso, nós precisamos saber identificar se a nossa equação diferencial é de fato uma equação diferencial exata. Nós precisamos identificar se essa equação diferencial é uma equação exata. Para nos ajudar a identificar se uma equação diferencial é exata ou não, nós temos o seguinte teorema. Então, esse teorema diz para a gente o seguinte: se nós temos duas funções m e n de x e y, e se essas funções e a derivada da função m em relação a y e a derivada da função n em relação a x são funções contínuas em um retângulo, então as equações diferenciais desse tipo aqui são chamadas de equações exatas se e somente se a derivada dessa função m em relação a y for igual à derivada dessa função n em relação a x. E garante para a gente também a existência de uma função π que satisfaz essas duas condições aqui, ó, que a derivada dessa função π é igual à função m da equação diferencial e que a derivada dessa função π em relação a y é igual à função n da equação diferencial, se e somente se essas derivadas parciais forem iguais, ou seja, a derivada parcial da função m da equação diferencial em relação a y for igual à derivada da função n em relação a x. Eu vou demonstrar esse teorema depois, mas antes de fazer isso, eu gostaria de resolver um exemplo. Consideremos então esse exemplo aqui. Vamos resolver esta equação diferencial e pede para nós resolvermos essa equação diferencial para o caso em que a solução contém o ponto xy igual a 0,1. Notem que essa informação é essencialmente a condição inicial do nosso problema. Está dizendo para nós o seguinte, que para x igual a 0, a solução y vai valer 1. Bom, o primeiro passo é escrever essa equação diferencial na forma padrão. Que é essa forma aqui. Para isso, o que nós vamos fazer é pegar esse 4 mais y ao cubo, passar para cá para o outro lado multiplicando, e agora nós vamos pegar essa expressão que está do lado direito e passar para o lado esquerdo com o sinal trocado. Dessa forma, a equação diferencial original é escrita nessa forma padrão aqui, onde a função m é esses dois termos, são esses dois termos, e a função n é a função que está multiplicando o y'. Então, com isso, nós podemos determinar se a nossa equação diferencial é exata ou não. Para isso, o que nós precisamos é calcular a derivada parcial de m em relação a y, a derivada parcial de n em relação a x e comparar essas duas derivadas parciais. Note que nós estamos derivando em relação a y essa equação. Então, quando derivamos x ao cubo em relação a y, dá 0. E quando derivamos 4x em relação a y, também dá 0. Derivando n em relação a x, nós temos o seguinte: a derivada de 4 é 0 em relação a x, pois é uma constante,
e a derivada de y ao cubo em relação a x também é zero. Então, comparando essas duas derivadas parciais, nós concluímos que my é igual a nx e, portanto, a nossa equação diferencial é exata. Ou seja, o teorema nos garante que essa equação diferencial é uma equação diferencial exata. Além disso, o teorema nos garante também a existência de uma função psi de duas variáveis, x e y, tal que a derivada parcial dessa função psi em relação a x é igual à função m, ou seja, é igual a x ao cubo menos 4x, e a derivada parcial do psi em relação a y é igual à função n. Além disso, nós vimos no início dessa aula que se nós encontrarmos essa função psi, então nós estaremos a um passo de determinar a solução da equação diferencial, pois nós sabemos que a solução da equação diferencial vai ser dada implicitamente por essa função psi sendo igual a uma constante. Vou chamar essa constante de C1. E como que nós obtemos essa função psi? Nós obtemos essa função psi dessas duas equações aqui. Quando nós chegamos nesse ponto, nós podemos escolher entre duas possibilidades: integrar o psi(x) em relação a x ou integrar o psi(y) com relação a y. Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem que o resultado fica inalterado. O que é o psi(x)? O psi(x) é isso daqui, ó. Então, eu vou fazer primeiramente da seguinte forma. Eu vou integrar o psi(x) em relação a x. Então, ou seja, nós vamos integrar essa equação dos dois lados em relação a x. Muito bem. Do lado esquerdo, nós temos a integral em relação a x da derivada de uma função em relação a x. Então, o resultado aqui do lado esquerdo é a própria função psi. Integral de x ao cubo integral de 4x e aqui nós precisamos lembrar o seguinte: quando nós realizamos uma integral, surge uma constante de integração. Mas aqui tem um detalhe importante que é o seguinte: essa função psi que nós estamos aqui integrando a derivada em relação a x dos dois lados, essa função psi é uma função de duas variáveis. E como nós fizemos essa integral de uma função de duas variáveis em relação a x, então aqui nós precisamos adicionar algo que seja uma constante com relação à variável x. Então nós precisamos somar aqui uma função de y. Quando nós chegamos nesse ponto, nós temos aqui essa função psi, porém, nós não podemos ainda igualar essa função psi com a constante C1 para determinar a solução. Por quê? Porque ainda falta determinar quem que é essa função g de y. E para nós obtermos essa função g de y, o que nós fazemos é o seguinte: nós derivamos essa expressão que nós acabamos de encontrar com relação a y para poder comparar o resultado dessa derivada em relação a y com essa equação aqui. Então esse é o grande pulo do gato nesse tipo de solução. A derivada desse termo em relação a y dá zero. A derivada desse termo em relação a y dá zero. E a derivada dessa função g de y em relação a y, nós chamaremos de g'.
Aqui é importante observar o seguinte: a derivada da função π em relação a y, nós usamos esse símbolo aqui. Por quê? Porque a função π é uma função de duas variáveis. Então nós precisamos deixar explícito com relação a qual variável nós estamos derivando a função π. Já no caso da função g, nós usamos a linha, porque a função g é uma função de uma única variável, nesse caso a variável y. Portanto, quando nós falamos g', significa que a derivada dessa função g é em relação à única variável que existe nessa função g. Então, como eu disse para vocês, o grande pulo do gato, então, é derivar essa equação que nós obtemos aqui para o π e comparar esse resultado que nós obtemos com a função π, com a derivada da função π em relação a y, desculpe. Dessa forma, nós concluímos então que a derivada de g em relação a y é 4 mais y ao cubo. Portanto, integrando essa equação dos dois lados em relação a y, nós obtemos a função g, e obtendo a função g, nós obtemos então a função π. E obtendo a função π, nós igualamos a constante e temos a solução da equação diferencial. Então vamos integrar os dois lados dessa equação com relação a y. Então, integrando os dois lados em relação a y. Aqui nós temos a integral em relação a y, da derivada de uma função em relação a y. Então, o resultado dessa integral é a própria função, no caso a função g. Lembrando que a função g é uma função de uma única variável. Integral de 4dy mais a integral de y ao cubo. E como resultado dessa integração, desse processo de integração, nós temos aqui, agora sim, uma constante de integração, já que a função que está sendo integrada é uma função de uma única variável. Então, agora que nós determinamos quem que é a função g, nós pegamos essa função g, substituímos aqui para obter a função π. E com essa função π, nós obtemos a solução implicitamente por essa equação aqui, π igual a constante. Então, com isso está determinada a função π, e a solução da equação diferencial é dada por esta equação aqui, ó. Pessoal, me desculpem, eu vou chamar essa constante aqui de C2. Então, a solução é dada por essa equação aqui. Então, nós pegamos o π e igualamos essa constante. Passando essa constante C2 para o outro lado da equação, onde C3 é igual a C1 menos C2, você pode deixar a sua solução desse jeito que está aqui, mas também pode multiplicar os dois lados dessa equação por 4 para poder sumir com esse denominador. Onde C4 é 4 vezes C3. Então, essa daqui é a solução geral da equação diferencial. Mas agora nós lembramos que o problema nos disse que a solução precisa conter o ponto xy igual a 0,1.
Então, o que nós fazemos é o seguinte: onde tiver x, nós colocamos 0, onde tiver y, nós colocamos 1, e dessa forma nós descobrimos o valor dessa constante C4. Então, 0 à quarta dá 0, menos 8 vezes 0 ao quadrado, mais 16 vezes 1, mais 1 elevado à quarta potência. Então, com isso, nós descobrimos que o valor da constante C4 é igual a 17. Então, nós pegamos esse valor de constante e substituímos aqui na nossa solução geral. Então, esta é a solução da nossa equação diferencial. Como eu disse para vocês mais no início, nós tínhamos duas opções: ou integrar essa função aqui em relação a x, para depois derivar o resultado e comparar com essa função de baixo. E nós temos a possibilidade inversa, que é pegar esse psi y e integrar em relação a y, e depois que nós integrarmos em relação a y, nós derivarmos em relação a x para, por comparação com a função psi x, desculpem, determinar quem que é a função psi. E dessa forma, então, encontrar a solução da equação diferencial. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar essas contas que eu fiz aqui e vou refazer. Então vamos pegar essa função psi y para integrar os dois lados em relação a y. A integral em relação a y de uma derivada em relação a y é a própria função. Integral de 4dy, integral de y ao cubo. Aqui, como no caso anterior, nós temos aqui um processo de integração de uma função de duas variáveis. Lembrando que o psi é uma função de duas variáveis. Então, se nós estamos integrando em relação a y, nós precisamos colocar aqui algo que seja uma constante em relação a y. E para isso, então, nós colocamos uma função de x. Estou chamando aqui no caso de h. Nós sabemos que quando nós determinamos a função psi, então estamos a um passo de determinar a solução da equação diferencial, pois a solução da equação diferencial é dada implicitamente por esta equação aqui em cima, psi igual a constante. No nosso caso, nós ainda não descobrimos quem que é a função psi por conta dessa função h de x aqui, que está ainda indeterminada. E para determinar essa função h de x, nós usamos aquele pulo do gato que eu falei anteriormente. Já que nós integramos essa função aqui fizemos essa integral em relação a y, então agora nós vamos pegar essa função que nós obtemos e derivar em relação a x. Então, essa derivada em relação a x, nós comparamos com essa derivada aqui em relação a x. A derivada de 4y em relação a x é 0. A derivada desse termo aqui em relação a x também é 0. E a derivada da função h em relação a x é h' da variável x. A mesma história de antes, tá, gente? Aqui nós usamos esse símbolo aqui para denotar derivada parcial, já que o psi é uma função de duas variáveis. Aqui nós usamos a linha porque a função h é uma função de uma única variável. Então, comparando esse psi de x com esse psi de x, nós obtemos o seguinte. Dessa forma, nós temos a fórmula da derivada da função h. E para nós obtermos, então, a função h, que é o que está faltando para nós descobrirmos quem que é a função psi, nós integramos os dois lados dessa equação aqui com relação a x.
O lado esquerdo dessa equação é uma integral em relação a x, de uma derivada de uma função em relação a x. Então, o resultado aqui do lado esquerdo é simplesmente a função h. Lembrando que a função h é uma função de uma única variável, x. Integral de x ao cubo menos integral de 4x. Como resultado desse processo de integração, nós temos uma constante de integração, já que a função que está sendo integrada é uma função de uma única variável. Agora que nós conhecemos a função h, nós pegamos essa função h que nós encontramos e colocamos aqui na expressão do psi para obtermos o psi. Então, quando nós chegamos nesse ponto, nós temos a função psi de x e y. O detalhe importante é que isso daqui não é a solução da equação diferencial. A solução da equação diferencial é isso daqui, ó. A solução da equação diferencial é dada implicitamente por essa equação aqui. Muita gente chega aqui nessa equação psi, nessa equação, e para de resolver a equação diferencial. Ou seja, morreu na praia, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Tá? Você precisa pegar essa expressão que você obteve e igualar com a constante, no caso nosso aqui, a constante C1. Passando a constante C2 para o outro lado com o sinal trocado. Onde C3 é igual a C1 menos C2. Você pode deixar desse jeito aqui, mas eu vou multiplicar os dois lados desta equação por 4 para sumir com esses dois denominadores aqui. Que é a mesma solução geral que nós obtemos anteriormente. Aí, aplicando a condição inicial, aí vocês fazem o mesmo procedimento que nós fizemos agora há pouco e obtêm que C4 é igual a 17 e, portanto, a solução da equação diferencial é esta daqui. Então, as duas formas de resolver o problema são equivalentes. Uma observação importante que nós tiramos dessa observação é o seguinte. Você pode, então, escolher integrar essa função psi(x) em relação a x, para depois derivar em relação a y e poder comparar com isso. Ou você pode fazer o processo inverso, integrar essa função psi(y) em relação a y, para depois derivar em relação a x e poder comparar esse resultado dessa derivada com esse psi(x). Se deriva ao que se obteve em relação a x para poder comparar com o psi(x). Então, já que você tem essas duas possibilidades, o que nós fazemos é o seguinte, o que nós fazemos é escolher aquela possibilidade que fornece uma integração mais simples. Nesse exemplo que nós fizemos, os dois casos eram fáceis de integrar, mas dependendo da situação, você vai ter a situação em que uma função vai ser mais fácil de integrar do que a outra.